Bom dia, hoje 15 de maio, vamos estar aqui com a nossa disciplina de artes com o conteúdo A Abolição da Escravatura, também visualizando por meio de vídeo e imagens a forte expressão da cultura africana dentro do nosso país. Sabemos nós que eles, os africanos, os ditos negros, também fazem parte da rica cultura popular brasileira. Com isso, referente à abolição da escravatura, data em que comemoramos na quarta-feira passada, dia 13 de maio, nós vamos dar ênfase à abolição da escravatura no Ceará, sendo o nosso estado o primeiro a libertar os escravos 4 anos antes a Lei Áurea, lei essa sancionada pela Princesa Isabel. Acompanhe o vídeo. Então vamos estar aqui acompanhando a nossa agenda. Hoje, 15 de maio, produção de texto, leitura, a atividade do livro, da página 22 a 26, e artes, tá bom? Vamos estar conhecendo um pouquinho do Museu Senzala na cidade de Redenção. O nosso informativo hoje é sobre Princesa Isabel. A princesa, que serviu 3 vezes como regente do Império, enquanto seu pai viajava pelo exterior, promoveu a abolição da escravatura durante sua terceira e última regência. Acabou assinando a Lei Áurea em 1888. Apesar da ação ter mostrado amplamente popular, houve forte oposição contra sua sucessão ao trono. O fato de ser mulher, seu forte catolicismo e casamento com um estrangeiro foram vistos como impedimento contra ela, juntamente com a emancipação dos escravos, que gerou descontentamento entre ricos fazendeiros. A monarquia brasileira foi abolida em 1889. Ela e sua família foram exilados por um golpe militar. A princesa Isabel passou seus últimos 30 anos de vida vivendo calmamente na França. Então, o nosso conteúdo que nós vamos estar visualizando hoje, em homenagem à abolição da escravatura, é a escravidão no Ceará, a dita Terra do Sol, em questão da liberdade dos negros. Vejam algumas imagens referentes. Lembrando que os navios negreiros, quando chegavam próximo do mar, eles não tinham acesso às terras cearenses, por conta de ser uma maré baixa. Então, os navios negreiros necessitavam da ajuda dos jangadeiros, os pescadores daquela época. Lembrando que um dito jangadeiro, representante dos demais, foi motivo principal para defender estes ditos escravos. Este jangadeiro era Francisco José do Nascimento, também conhecido como o Dragão do Mar, ou Chico da Matilde. Vale ressaltar que o Francisco José do Nascimento, ele é natural da cidade de Canoa Quebrada, tá bom? Aqui no Ceará. O homem de origem humilde, jangadeiro e abolicionista, teve participação ativa no movimento abolicionista no Ceará. Este é o conhecido Dragão do Mar. Além dele, também houve participações de outras pessoas que o auxiliaram e fortaleceu esse movimento no estado. Lembrando que a atitude de Francisco José do Nascimento despertou em outros abolicionistas no Brasil todo a desenvolver ações em prol da libertação dos escravos no Brasil todo. E uma fala representando essa atividade dele foi: no porto do Ceará não se embarca mais escravos. Então, junto dos outros jangadeiros, eles decidiram não levar e nem trazer mais um escravo às terras cearenses, fazendo com que despertasse nos nossos políticos na época, na província, a lei que libertava todos os escravos no estado do Ceará, sendo que em 1881 foram dados a alforria de entre 116 ou 117 na cidade de Acarape, que na época era uma vila, mas que hoje é conhecida por Redenção, a terra da liberdade. Na época, foi ocorrida essa ação em 25 de março de 1884, onde o presidente da província era Sátiro de Oliveira Dias, na qual declarou a libertação de todos os escravos do Ceará.
Lembrando que após a cidade de Redenção, libertaram os escravos de Pacatuba, Maranguape, Icó, né, Maracanaú, certo? Tornando o Ceará o primeiro estado a abolir a escravidão no país. Esse é o presidente da província na época, né, o Sátiro de Oliveira Dias. Né? Essa ação foi importantíssima para desenvolver, né, e reconhecer a cultura dos negros, né, na nossa herança cultural, tá bom? E aqui é o conhecido Museu Senzala, a primeira casa grande, onde a senzala era na parte inferior, que é conhecido como Museu Senzala do Negro Liberto, lá na cidade de Redenção, onde os alunos do centro educacional também já tiveram, né, diversas participações no local. Vejam algumas fotos. Tá bom? Então vamos assistir um vídeo conhecendo um pouquinho melhor sobre o Museu Senzala. A caminho da região serrana, ao subirmos o maciço de Baturité, está o município de Redenção. Uma cidade simples e acolhedora. Trilhas e banhos de cachoeira são atrativos para o ecoturismo. Além de toda esta beleza, Redenção também é história. Em 1º de janeiro de 1883, Redenção entrava para a história, tornando-se a primeira cidade do Brasil a abolir a escravidão. Foi aqui, em frente à Igreja Matriz, na presença de abolicionistas como Antônio Tibúrcio, José do Patrocínio e João Cordeiro, que 116 escravos foram libertados. Antes da lei áurea ser assinada, aqui já não existia mais nenhum escravo. Bom, agora vamos conhecer o museu, que ele fica no casarão colonial do século XVIII. E a senzala, aquela é abaixo da Casa Grande, tá? Até hoje se mantém a estrutura original do casarão? Sim, a estrutura da Casa Grande é toda original, desde o século XVIII. Bom, aí temos aqui nessa mesa escrituras de terras que já pertenceu ao segundo proprietário. Porque na época da escravidão, o proprietário daqui se chamava Coronel Simeão Jurumento, que era um coronel português. Depois da libertação, ele resolveu vender a fazenda. E quem comprou? Coronel Juvenal de Carvalho. Essa senzala tem a particularidade de ser a única aqui no sítio de Redenção, é uma das poucas no Brasil, que foi construída no subsolo do casarão. E na época isso aqui era tudo escuro, né? Por ser a senzala abaixo, eles não poderiam colocar o lampião ou a lamparina, porque eles poderiam se rebelar e tocar fogo na Casa Grande. E que cada parte da senzala tinha sempre um local para que pudesse castigar o escravo. É um orgulho, né, trabalhar aqui no museu e também passar para as pessoas, ter o prazer de passar para as pessoas. É uma história, uma verdadeira história que aconteceu aqui no Brasil, né? Deixar que as pessoas saibam mais ainda sobre a história dos africanos, de pessoas que foram arrancadas de suas terras para servir de escravos, né? Realmente, gente, é uma história fantástica e temos que dizer que esta é uma propriedade particular que está sendo realmente cuidada pelos proprietários, está sendo mantida com muita força de vontade e aquela força de manter viva a história dos grandes coronéis que usavam os escravos para o trabalho forçado. Com o vídeo assistido anteriormente, podemos perceber lá no Museu Senzala do Negro Liberto a realidade de como eram a vivência dos negros naquela época, sendo que a senzala se encontrava na parte inferior da Casa Branca. Suas maiores características eram os maus tratos, a falta de alimentação saudável e a má acomodação, notado de forma clara e objetiva no vídeo assistido. Desde já sabemos que os negros hoje possuem uma herança riquíssima na cultura popular brasileira, sendo ela pouco reconhecida,
mas que de forma exagerada é discriminada pelo restante do povo. Saibamos respeitar culturas, raças e religião, pois assim formamos uma sociedade justa e verdadeira. Para vocês, alunos, tenham um ótimo fim de semana e até segunda-feira.